Olá, na aula de hoje, a aula 9A, nós vamos falar sobre there to be. There to be, ou seja, a palavra there mais o verbo to be significa o verbo haver, ter, ok? Então, quando eu digo há um livro na mesa ou tem um livro na mesa, lembrem que nós temos a palavra there mais o verbo to be conjugado no tempo apropriado. Então, quando eu digo que há um livro na mesa, é presente. Então, o verbo to be estará no presente. Então, there is a book on the table. There is a book on the table. É uma oração no singular. Se for plural, nós temos aqui há 5 alunos na sala. Então, there are 5 students in the classroom. There is a book. There are 5 students. Ok? A palavra there, por si só, ela significa lá, ali, aí. É o contrário de here, aqui. Então, there e here. Ok? Mas nessa expressão do there is, there are, esse there não tem nenhuma relação com lá, ali, aí. Quando nós combinamos o there com o verbo to be, ele gera uma expressão que tem o sentido do nosso verbo haver. Ok? Bom, temos aqui alguns exemplos do uso de here e there. Então, ele está aqui. He is here. Ela está lá. She is there. Ok? Bom, veja o singular e o plural, né? Como nós havíamos mencionado, então, there is a student in the classroom. Aqui é singular porque é there is. E já que é singular, nós temos de usar o artigo indefinido, uma vez que nós temos o substantivo student. No plural, colocando no plural essa oração, nós temos there are students in the classroom. Sem o artigo indefinido, porque no plural nós não utilizamos esse artigo. O que mais nós temos aqui? Certo, nós temos como formular interrogativas e negativas com o verbo haver. There is, there are. Muito simples, eu digo there is a boy, há um garoto, ou tem um garoto. Se eu vou formular uma interrogativa, eu tenho aqui o verbo to be, então eu posiciono o verbo to be imediatamente antes do sujeito, que no caso aqui é o there. Então, is there a boy? Negando, nós temos there isn't a boy. Nós negamos no verbo to be, ou então sem a contração, there is not a boy. No plural, there are boys. Perguntando, are there boys? E negando, there aren't boys. Ok? Sobre as respostas curtas, short answers, nós temos aqui yes, there is, ou no, there isn't. Sim, há, ou não, não há. Yes, there are, ou no, there aren't. Sim, há, não, não há. Só que aqui no singular e aqui no plural. Temos mais exemplos aqui. Há um professor na sala de aula agora? O verbo haver já sabemos que é there mais o verbo to be. Então, nós vamos formular a pergunta como? Posicionando o verbo to be antes do there. Então, is there a teacher in the classroom now? Na sala de aula, in the classroom. Estamos falando de uma coisa em relação a outra, então in tem sentido de dentro. Então, in the classroom. Resposta curta. Yes, there is. Se fosse uma resposta longa, uma resposta completa, seria yes, there is a teacher in the classroom now. Outras possibilidades de pergunta. Perguntas com interrogative pronouns. O que, qual, como, onde e assim por diante. O que há na mesa? É uma pergunta, então nós vamos colocar o verbo to be antes do there. Então, what is there on the table? Na mesa, on the table. Uma coisa em relação à outra. A relação é de contato, então on the table. O que mais nós temos aqui embaixo? Nós temos um outro exemplo agora com where. Ok? Eu pergunto então,
Onde há livros? Haver é there mais o verbo to be. Só que aqui é plural, né? Então é there are. Perguntando fica where are there books? Onde há um livro? Aqui agora é singular, então there is. Perguntando where is there a book? Notem que eu estou utilizando o artigo indefinido porque é singular e eu tenho o substantivo book. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre there to be, que significa haver ou ter, e o verbo to have, que significa ter. Então, tanto a expressão there to be quanto o verbo to have podem ter o sentido de ter, só que o uso é distinto. Quando eu digo tem um livro aqui, o sentido desse ter é de haver. Tanto é que eu poderia dizer que há um livro aqui. Nesse caso, trata-se do there is ou there are. Então, there is a book here. Há um livro aqui ou tem um livro aqui. Mas se eu digo eu tenho um livro aqui, o sentido não é de haver. Eu não poderia substituir esse verbo ter aqui pelo verbo haver. Então, o sentido é de posse. Se o sentido é de posse, não é there to be, mas to have. Então, eu tenho um livro aqui. I have a book here. Tranquilo? É bem simples isso. O que eu falei até agora sobre there to be, there is, there are, é para nos dar já uma base para o que nós vamos falar a partir de agora, que é sobre indefinite pronouns, que são os pronomes indefinidos. Indefinite pronouns. Pronomes indefinidos são algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, alguém, ninguém, algo. Bom, temos aqui o some, que significa algum, alguma, alguns ou algumas. Ele é singular, plural, masculino ou feminino. Nós já havíamos mencionado esse pronome indefinido some na lição 2a, que é a lição em que nós falamos sobre definite and indefinite articles, os artigos definidos e indefinidos, né? Então aqui eu digo há algum tempo livre, aqui é livre, ok? Na minha agenda. Então, there is some free time in my schedule, ok? There is some free time, tempo livre, free time, in my schedule. Alright? Vale salientar também que o some ele é utilizado em orações afirmativas. Se a oração é afirmativa, eu posso usar o some. Ok? Já aqui embaixo, nós temos o any. Any tem o mesmo sentido do some. Algum, alguma, alguns, algumas. Então, any significa também algum, alguma, alguns e algumas. Porém, ele não é utilizado em afirmativas como o some. Ele é utilizado em interrogativas ou negativas. Por exemplo, eu pergunto, há algum tempo livre na sua agenda? Livre, mais uma vez aqui, na sua agenda? Observem que é uma pergunta. Então, is there any free time in your schedule? Então, há algum tempo livre? Is there any free time? Não poderia usar o some, porque trata-se de uma pergunta. Aqui eu tenho um exemplo de uma oração negativa. Então, não há algum tempo livre na sua agenda. Quando eu digo que não há algum, é a mesma coisa que eu dizer que não há nenhum. Em português, por exemplo. Então, não há algum tempo livre, não há nenhum tempo livre. Certo? Então, there isn't any free time in your schedule. Não há algum tempo livre. Ou seja, não há nenhum. Numa oração negativa, usamos o any e gera esse sentido de nenhum. Porém, nós temos um outro indefinite pronoun, que é o no, significando nenhum ou nenhuma, certo? Porém, como o no já constitui uma negação, nós não vamos utilizar ele em orações
negativas, pois estaríamos negando duas vezes. E lembrem-se da matemática, menos com menos dá mais. Então, não há nenhum tempo livre na sua agenda. Ora, é como se eu estivesse dizendo que há nenhum tempo livre na sua agenda. There is no free time in your schedule. There is no free time in your schedule. Ou então, there isn't any free time in your schedule. Eu estou dizendo basicamente a mesma coisa. Agora, observem. Existe no, não, já conhecemos, que usamos para responder perguntas. E o no, nenhum, nenhuma. Esse no aqui, não deve ser confundido com esse no, nenhum, nenhuma. Mas não temos realmente como confundir, porque esse no, nenhum, nenhuma, ele está dentro de uma oração. E esse outro no, que significa não, ele é o que responde perguntas, tipo yes, no, e ele é separado por vírgula do restante da oração. Então eu digo aqui, por exemplo, is there any money? Há algum dinheiro? Você responde no. There is no money. Esse no é esse aqui. There is no money. Há nenhum dinheiro. Ou seja, não há nenhum dinheiro. Esse no é o indefinite pronoun. Alright? Vejamos o que nós temos aqui embaixo. Certo? Nós vamos falar agora sobre as formas compostas de some, any e no. É bem simples. Some, any e no. Nós temos, por exemplo, aqui o somebody, que significa alguém. Anybody também significa alguém. Lembrem-se que some e any significam a mesma coisa, só o uso que é diferente. E temos o nobody, que significa ninguém. Somebody, anybody, nobody. A palavra body significa corpo. Então, ela lembra a pessoa, ela tem relação com a pessoa. Então, se some é algum, somebody passa a ter relação com pessoa. Então, passa a ser alguém. Anybody, já que significa a mesma coisa que somebody, também é alguém. E nobody, ninguém. Assim como nós vimos lá em cima, o some é usado em afirmativas, o any em interrogativas ou negativas, e o no somente em frases afirmativas, para que nós não neguemos duas vezes. Temos aqui alguns exemplos. Eu digo, there is somebody here. Há alguém aqui. Interrogativa. Is there anybody here? Há alguém aqui? Se é interrogativa, eu não posso usar some, eu tenho que usar any. Temos aqui, there is nobody here. Há ninguém aqui, ou não há ninguém aqui. Eu posso dizer assim, ou caso eu negue, there isn't, eu devo usar o anybody. There isn't anybody here. Não há ninguém aqui, não há ninguém aqui. Essas duas orações são sinônimas, ok? Bom, nós temos aqui every, que significa todo. Every day, todo dia. Every week, toda semana. Everybody, todo mundo. Lembrem que body é corpo, tem a ver com pessoa. Então, everybody é todo mundo. Então, todo mundo está na sala de aula. Everybody is in the classroom. Todo mundo está na sala de aula. Everybody is in the classroom. Todo mundo está. Olha, notem que todo mundo é singular. É todo mundo está e não todo mundo estão. Então, everybody is. Falemos agora sobre uma outra forma composta de some, any e no. A palavra thing significa coisa. Então, nós temos something é algo. Something, algo. Anything, algo. Notem que some e any significam a mesma coisa. E nothing, nada. Some é algum, ou alguma, alguns, algumas. Any também. E o no, nenhum, nenhuma. Se eu combino com thing, significa coisa, passa a ter relação aqui de something é algo.
algo. Já não é mais algum, é algo. Anything, algo, nothing, nada. Usamos também nos mesmos tipos de oração que o some, any e no, ou somebody, anybody, nobody. Something só em afirmativas, anything em interrogativas e negativas, e o nothing em afirmativas, para não negarmos duas vezes. Temos aqui alguns exemplos, como there is, só um momento, there is something on the table. Há algo na mesa. There is something on the table. Interrogativa. Is there anything on the table? Negativa, eu tenho aqui, por exemplo, there is nothing, há nada, ou there isn't anything, não há algo. Né? Porque se a oração é negativa, eu uso any, não é isso? Porque eu não posso usar o nothing para não negar duas vezes. Ok? Então, there is nothing, há nada. There isn't anything, não há algo. Dá no mesmo. Ok? Ok? Então, vamos ver novamente a pronúncia. There is something. Is there anything? There is nothing. Ou there isn't anything. Espero que tenham entendido. Everything significa tudo. Lembrem que every é todo. Tem um sentido de totalidade. Como thing é coisa. Então, everything é tudo. Everybody, todo mundo. Tudo está na mesa. Everything is on the table. Everything is on the table. Tudo está. Não é tudo estão, é tudo está. Everything is, é singular. Para finalizarmos a explicação de hoje, nós vamos falar sobre os verbos do dia. Today's verbs. Nosso primeiro verbo de hoje é o verbo to drink, beber. Há algo para beber? Notem que é uma pergunta, não é isso? O haver é there, mais to be. Perguntando fica, is there anything to drink? Há algo para beber? Beber é infinitivo, to drink, ok? Está aqui representado. Notem que se é uma interrogativa, né, esse algo não vai ser something, vai ser o anything. Temos aqui embaixo o nosso segundo verbo, que é o verbo to eat, comer. To eat, comer. Não há nada para comer. Não há nada para comer. Aqui em português nós negamos duas vezes, mas em inglês não pode, não é isso? Então fica there is nothing to eat. There is nothing to eat. Ou então, se eu quisesse, eu poderia dizer there isn't, não há, there isn't, anything to eat. Ok? Bem simples. Vejamos. Temos aqui o nosso último verbo da aula, que é o verbo to have, que significa ter. Mas é ter com o sentido de posse, ele não tem o sentido de haver. Eu tenho que falar com alguém. Sentido de posse ou de obrigação? Deixe-me corrigir. Sentido de posse ou obrigação. Aqui no caso tem um sentido de obrigação, necessidade. To have, ter. Eu tenho que falar com alguém. I have to talk to somebody. Falar com, talk to. Alguém, somebody. Certo? Vale observar que eu não poderia substituir esse ter por haver. Percebem? Espero que tenham entendido a explicação. Caso tenham alguma dúvida, tirem as suas dúvidas em sala de aula com o seu professor. Faça seus exercícios. Bye, bye.